Boa noite a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite, a saber, audiência pública número 27, de 20 de março de 2019. Pauta, item único, projeto de lei 12.710/18, de minha autoria, Paulo Sérgio Martins, que prevê critérios reguladores para a emissão de sons e ruídos, lei do silêncio, e revoga as leis 1324/65 e 4718/96 correlatas. Aliás, nós não estamos mais revogando essas leis. O item apresentado será objeto exclusivo dos debates. De acordo com a rotina das audiências públicas, o autor do projeto é o primeiro a fazer uso da palavra. Durante a explanação, os cidadãos interessados em se manifestar devem inscrever-se junto aos funcionários Samuel e Ana Carolina, que estão lá em cima, a quem peço que se identifiquem. As inscrições encerram-se às 19h30. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra por até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos vereadores interessados. Ao final, novamente, a palavra dada a mim, autor do projeto, para, se caso, responder aos questionamentos e fazer as considerações finais. Agradeço a presença de todos nessa audiência pública. Gostaria de convidar a Cristina Fonseca, da Fiscalização do Comércio, para compor a mesa. E, como autor do projeto, passo agora às devidas explanações. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, vereadores Gustavo Martinelli, vereador Douglas, pessoal que nos assiste, que nos ouve. É um projeto de lei de minha autoria, de número 12.710, que prevê critérios reguladores para emissão de sons e ruídos, lei do silêncio, e revoga, e não mais revogando as leis anteriores, tá? Fizemos uma emenda. Presente projeto, nós tivemos uma demanda muito grande sobre os problemas de baile funk, som alto, caminhão de som, barulho da sirene dos vigilantes noturnos, etc, etc, etc. E, às vezes, a própria fiscalização do comércio, que quem é que vai fiscalizar realmente essa legislação, não teria, alguns momentos, poderes para poder fiscalizar. Mas aí eu vou deixar para a Cris apresentar essa parte que é mais técnica. Então, um projeto feito a 4 mãos, né, ou mais, né, Cris, para que a gente pudesse dar um respaldo de tranquilidade e sossego, sem prejudicar aqueles que não prejudicam os outros. Então, eu vou abrir a palavra à Cris, quebrando um pouquinho o protocolo, para que ela explanasse a parte mais técnica. É muito técnica essa lei, porém ela prevê muita coisa que a Cris vai esmiuçar agora. Cris, obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Paulo. Bem, eu vou me apresentar, né, e fazer uma breve explicação de como é o nosso trabalho lá na Fiscalização do Comércio. Meu nome é Cristina da Fonseca. Eu estou como chefe da Divisão de Fiscalização do Comércio. O meu cargo efetivo é agente de fiscalização de posturas municipais. Fui admitida na prefeitura no ano de 2000. Então, já tenho 19 anos de experiência na área. Vejo com muito bons olhos a iniciativa do Dr. Paulo Sérgio. Por quê? Atualmente, nós trabalhamos com a Lei 1.324 de 1965. Em que pese ser uma lei muito boa, ela não acompanha, assim, é óbvio, né? Ela não acompanha o crescimento da cidade. Desde 65 até os dias atuais, as atividades mudaram muito na sua forma de exercício, né? Como nós recebemos muitas reclamações através do canal 156, eu até esperava, doutor, mais pessoas aqui, né? As pessoas reclamam, mas chega na hora da sua participação, não comparecem. E hoje seria o dia para fazer as suas sugestões, até mesmo reclamações. Bom,
Vou fazer uma explicação assim um pouco didática. Quando entra uma reclamação, então, digamos assim, os senhores têm um comércio vizinho, é um bar. Esse bar, ele tem música ao vivo, digamos assim, forró, quinta, sexta, sábado e domingo. E o dono do bar, ele não respeita o sossego da vizinhança. Então, qual é o procedimento? É o canal 156 da prefeitura. Liga no 156, pede providências. Eu quero saber se aquele bar tem alvará, porque ele está funcionando à noite e com barulho. Aí nós recebemos, seria uma ordem de serviço do 156 e o fiscal vai até o local. Antes de ir até o local, ele vai fazer um levantamento no sistema. O estabelecimento, ele tem alvará? Qual é o horário dele? Né? E aí o fiscal vai e notifica o proprietário a comparecer na prefeitura e tomar ciência da reclamação e tomar ciência, inclusive, da lei. Se a reclamação persistir, ou seja, se o proprietário ele não adotar as providências para regularizar o seu estabelecimento e minimizar os prejuízos causados à vizinhança, ele vai ser autuado. Se não tem o alvará, ele vai ser autuado por falta de alvará. Com relação ao barulho, é necessário seguir os procedimentos da NBR 10151. Por quê? Porque a Resolução 1 de 1990 do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, determina que, para a constatação do barulho, deve seguir os procedimentos da NBR 10151. Então, aqui tem como serão feitas as medições dentro da residência do reclamante, com a janela aberta, com a janela fechada. Tem aqui também uma tabela dos níveis de ruídos permitidos para o local. Áreas de sítios e fazendas, estritamente residencial, urbana, hospitais, escolas, área mista, predominantemente residencial, convocação comercial, administrativa, convocação recreacional ou predominantemente industrial. Como que o fiscal sabe? O fiscal ele tem o conhecimento. O fiscal ele é certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não somente o fiscal, ou agente de fiscalização de posturas municipais, mas também um engenheiro de segurança do trabalho, vão até a residência do reclamante para fazer as medições. Havendo dúvida sobre a área em questão, sobre a região, o fiscal já sai da prefeitura com a informação fornecida pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que é quem dá as diretrizes do plano diretor. O doutor Paulo nos enviou a minuta do projeto de lei, né, dizendo que, como a gente trabalha diretamente, quais seriam as sugestões necessárias para complementar o projeto. Então, nós pedimos, né, para acompanhar os critérios da NBR 10151 ou outra que vier a substituí-la. Essa norma ela pode também sofrer alterações no decorrer do tempo. Foi uma sugestão da fiscalização do comércio não revogar a Lei 1.324 de 65 e a Lei 4.718 de 96. Por quê? Porque são nessas leis que está prevista a obrigatoriedade da adequação acústica. Se o estabelecimento ele pretende desenvolver atividade de música eletrônica, música ao vivo, primeiro, a certidão de uso de solo fornecido pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente tem que dar como uso permitido, porque ela vai fazer uma avaliação do impacto na vizinhança. Segundo, ele deve, por estas leis, adotar providências técnicas de forma a minimizar a emissão do som fora do estabelecimento. Hoje, o doutor Paulo nos forneceu a emenda, né, a emenda modificativa 3 e a 4, acolhendo as sugestões, né, para que a gente possa trabalhar, né, de forma tranquila. Como eu respondi agora, no momento em que eu fui entrevistada, o que traz de novo o projeto de lei?
são as multas. As multas, né, previstas nesse novo projeto de lei, elas estão em conformidade com o Código Tributário Municipal. Não estão nem além nem aquém do que já está estabelecido lá. Isso é muito bom em caso de recurso. Toda vez que nós autuamos, sempre a gente recebe recurso. E muitos dizem que a lei o valor da multa está extrapolando. Não está. Ela está em conformidade com as outras multas que a Prefeitura aplica em caso de infrações. Só, basicamente, essa é a parte técnica. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, que o Douglas vai representar a Câmara num evento. Abrir a palavra para o Douglas, aí depois nós abrimos a palavra às pessoas inscritas. Boa noite, senhor presidente, Paulo Sérgio. Também cumprimento dona Cristina da Fonseca, da Fiscalização do Comércio. Uma boa noite aos senhores vereadores aqui, Valdeci, Márcio Cabeleireiro, Gustavo Martinelli. Cumprimento também a todos aqui que estão presentes nessa audiência pública. Gostaria de aqui também fazer menção ao presidente do CONSEG Barão de Jundiaí, senhor José Henrique Coelho, também a presidente do CONSEG do Jundiaí Leste, Andréa, a Mônica Sheila Mazzoni, que é membro do CONSEG também Leste, e a Adriane, que é a primeira secretária do CONSEG do Barão de Jundiaí. Cumprimento também os demais presentes, os funcionários da casa e todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Câmara, pela rádio e também pela internet. Inicialmente, gostaria de parabenizar o vereador Paulo Sérgio Martins pela iniciativa, porque é um projeto importante e um debate importante que nós precisamos realizar dentro da cidade de Jundiaí. Eu tenho a oportunidade de participar já há 2 anos acompanhando o trabalho dos CONSEGs. E a perturbação do sossego, a questão dos pancadões, é um problema recorrente. E até nós conseguimos elaborar uma comissão para estudar um pouco de alguns lugares que possuem essa lei que estavam funcionando. Então, foram diversas sugestões, né? Cabriúva, e o que o capitão Ruiz da polícia, também juntamente com os delegados da Polícia Civil, comentaram que o quanto é importante ter uma ação integrada, porque muitas vezes chega o policial, ele tem uma atribuição, mas aí não pode multar porque tem que chamar o do trânsito, mas aí também não pode, então fica um negócio que não tem, a polícia não tem a atribuição completa para poder agir, nem tampouco a Guarda Municipal tem autonomia para resolver o problema em alguns casos específicos. Então, a gente, estudando tudo isso, a proposta nossa era diferente do caminho, que foi mais ágil que o senhor coloca nesta noite. A nossa sugestão era que todas essas informações a gente sugerisse para o prefeito para ele fazer um decreto, porque tem do decreto do Bigardi, do ano retrasado, né, que trata sobre essa temática, mas o senhor foi mais a fundo ainda, tratando específico da lei, que eu acho que é muito importante, que abre aqui para as pessoas também emitirem as posições. A doutora Cristina falou a respeito da multa, né, e o que o pessoal comenta conosco é que a multa está bem branda, que poderia ser ainda uma multa maior. Por quê? Porque muitas vezes, em alguns estabelecimentos, a pessoa diz assim, olha, eu prefiro pagar a multa do que abaixar o volume. Paga o preço. Em alguns lugares, algumas pessoas que já foram autuar, ou até mesmo a questão da polícia ou da fiscalização, a pessoa fala que vale muito mais a pena ela pagar a multa do que abaixar o volume e tudo mais. Então, acho que a multa precisa ser readequada para que, de fato, faça com que esse comerciante ou essa pessoa pense 2 vezes antes de implementar.
Existe, claro, a preocupação da questão dos fogos de artifício, né, porque é uma preocupação. Nós temos a cultura, por ser uma cidade cristã, praticamente com uma tradição católica, várias paróquias têm no dia do padroeiro a queima de fogos e outras coisas mais, que é uma preocupação importante. E também tem o pessoal que trabalha com carro de som, né, que é o ganha-pão e tudo mais. Inclusive, na lei federal, eles colocam que os veículos que trabalham com a publicidade estariam isentos, desde que regulamentados dentro da prefeitura. Então, são esses pontos que de preocupação que nós gostaríamos de contribuir, né, abrindo também aí a possibilidade para que todos possam emitir a sua opinião. Eu agradeço pela oportunidade, né, para contribuir até mesmo dentro da nossa comissão de segurança, contribuir com aquilo que for necessário para que a gente possa trabalhar pelo melhor aqui do cidadão jundiaense. Muito obrigado, uma boa noite a todos e Deus abençoe. Obrigado, vereador. Falando sobre a multa, pode ser feita uma emenda, né, aumentando a multa, e existem outras consequências, cassação do alvará, apreensão do equipamento de som, etc, etc, etc. Obrigado. Eu vou abrir a palavra aos munícipes agora, é só abrir para o vereador, porque ele tem um compromisso. Senhor Adilson Piloto. Senhoras e senhores da plateia, meu boa noite. Senhores vereadores, nossos representantes, boa noite. Paulo, fico contente de vê-lo. Meu nome é Adilson Piloto, eu tenho 67 anos, nasci no dia 3 de março de 52, recentemente completei 67 anos. Tenho formação superior e eu estou aqui para duas coisas: sugestão e reclamação. A minha reclamação e a sugestão para que seja inserida no projeto é em relação à sirene da moto dos vigias noturnos. E por que eu faço essa reclamação? Porque eu sou acordado, em média, 4 vezes durante a madrugada. Eu sou cardíaco, tenho o laudo médico do Dr. Guido Valente, que eu preciso descansar, preciso dormir. Eu tenho problema seríssimo cardíaco. Além do que, a doutora Cristina mencionou um fato importante, que esse problema dos vigias, todo mundo reclama, mas ninguém toma uma atitude. Tanto é que ela mencionou que um pequeno número de pessoas que estão aqui hoje. Faz mais de 2 anos que eu estou tentando resolver esse assunto e não consigo. Para vocês terem uma ideia, eu não vou ler para vocês inteiro, mas tem uma cópia para cada vereador. Tem aqui eu copiei uma matéria do Jornal de Jundiaí do dia 14 de fevereiro, agora faz um mês. E no nosso bairro, ali no Jardim Samambaia, em um mês, houve 2 roubos e um furto. Para quem não sabe a diferença, furto é quando não há presença de pessoas na condução de objetos. E roubo é quando a pessoa está presente. E num dos roubos, a pessoa foi agredida e ficou cega. Então, veja que esse assunto dos vigias é inoperante. Ele só serve para acordar a gente.
Então, um exemplo está aqui nessa matéria do Jornal de Jundiaí. E não são só esses 3 casos que houveram lá, não. Para vocês terem uma ideia, está sendo infringidas 2 leis. A lei do perturbação do sossego, que ela é vigente durante as 24 horas todos os dias, e a lei do silêncio, que eu estava vendo agora. Eu pensava que era das 10 da noite às 6 da manhã, mas das 7, isso aí varia cada cidade. Aqui em Jundiaí é das 7 da noite às 7 da manhã. Então veja como o caso é grave. Eu nem deveria estar aqui reclamando, já que 2 leis não estão sendo respeitadas. Nós medimos o decibéis dessas motos. Decibéis é a unidade que você mede o som. De 89 decibéis, sendo que o limite é 50. Então, dá 78% a mais do permitido. E outras pessoas mediram e chegaram até 110 decibéis, o que dá 110% a mais. Então, infelizmente, nós temos que passar por esse absurdo e eu ser interrompido de madrugada por causa desse assunto. Está certo que eu aproveito e tomo um copo de vinho para me ajudar a dormir um pouco mais. Agora, o que é preciso, além de aplicar a lei, é a fiscalização, como estava falando a dona Cristina. Tá? Deu meu tempo. É isso? Então, tá bom. Então, agradeço a todos, espero a compreensão do Paulo, que é o relator do projeto, né, Paulo? E agradeço a oportunidade dessa excelente iniciativa que vocês tiveram, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Vamos agora ao senhor Agostinho Muretti, munícipe. Boa noite, gente. Gostaria primeiro de cumprimentar o presidente, o Dr. Paulo Sérgio, os vereadores Márcio, Douglas, o Gustavo, todos aqueles que, porventura, não estejam presentes aqui, quem está aí também nos acompanhando aí. Nosso objetivo, nós não somos contra barulho de som, nós não somos favoráveis a nenhum tipo de pancadão, a nada que possa incomodar o sossego público. O que nós fazemos é gerar empregos. O nosso é carro de som para divulgação de produtos, como diz a legislação federal, que o valor da multa é X, né, que eu não me lembro agora, mas chega a R$400, o valor da multa é X, exceto para carros que tem a caixa de som em cima e fazendo publicidade. Eu queria lembrar aqui, não está aqui, o Clube dos Lojistas de Jundiaí, que também tem carro de som, faz uso de carro de som, e com razão. Nós temos o trem aqui, o trem urbano, que é a CPTM, que tem um trem a cada 15 minutos para São Paulo. Tem meus colegas aqui, que também tem carro de som, sabe disso. O que acontece? O comércio local, ele sabe, Valdeci, o dia certo, que é o feriado em Jundiaí. Então, o que ele faz? Feriado aqui, está todo mundo livre, mas o comércio vai abrir aqui. Para evitar que esse cidadão, ou a dona de casa, pegue o trem e vá gastar na capital, São Paulo, ele põe as suas promoções, né? Põe as suas promoções e contrata carro de som para poder divulgar as suas promoções. Agora, nós não divulgamos só isso, não. Nós divulgamos emprego também, agência de emprego, vamos para a periferia, divulgar emprego. E, para quem não sabe, né, emprego em Jundiaí tem, um maior problema que tem a cidade é a falta de capacitação profissional. É por isso que se usa
o carro de som. Fazemos também campanhas de saúde pública. Campanhas de saúde pública também fazemos com o carro de som. E o próprio comércio, do modo geral, isso o BOA, né? O BOA tem alguns carros de som que trabalham para o mercado dele. Afinal de contas, chegar no fim do mês, tem que fazer a folha de pagamento. E outras redes de supermercado. Mas eles têm a legislação em vigor. Eles não começam nem às 7 da manhã. Eles falam, olha, você vai das 9 às 18 horas, vai das 9 às 17 horas, para evitar a reclamação. Em hospitais nós também não abaixamos o som, porque aí o próprio agente de trânsito, ele pode multar, se assim ele achar necessário. Então, eu gostaria de pedir, em nome até do próprio comércio local, para que seja tratado com alguma diferença, não é, Gustavo? Com alguma diferença, a divulgação de publicidade em carro de som, de acordo com a legislação federal. Não é pancadão. Quando nós vamos divulgar o BOA, vamos divulgar o Compre Bem, nós vamos falar lá que o ovo, sei lá, caixa com 20 é R$ 5,95, é outra coisa, bem diferente do pancadão. Então, e também não afeta, o que afeta, na verdade, o animal, e afeta a criança, que não foi comer, a criança recém-nascida, pequena, na verdade, são estampido de fogos, não é o som. Quando você chegar na sua casa, que tem um aniversário, e você tem a criança lá, o Valdeci, quando você põe o som, ele te acompanha na brincadeira com o som, porque não afeta ele. Agora, é evidente que o Fogos, queria até parabenizar o autor do projeto, o senhor, né, dos Fogos, o senhor agiu corretamente, porque tem provocado, viu, doutor? E parabéns mais uma vez para o senhor, tem provocado, eu sou ligado à saúde, uma procura muito grande na ATEAL, que é os estampidos, né? Que tem pessoas que o ouvido é quase igual ao do animal, aquilo atinge realmente ele. Então, eu gostaria que essa Casa de Leis, que para mim é uma das mais atuantes, e o Vande me lembrou hoje disso, né, Vande? Uma das mais atuantes da história das câmaras municipais, que vocês, vereadores, doutor Paulo Sérgio, né, que ele atentamente verificasse a questão de carros de som para publicidade, para divulgação do comércio do modo geral. Isso em defesa do emprego nosso e do emprego também que a loja mantém na cidade ou o comerciante. Muito obrigado, doutor Paulo. Andréia Bonamigo. Quanto às sirenes de motocicleta e vigilante, nós vamos falar depois, e quanto aos caminhões de som, também nós falaremos posteriormente, assim que acabar a rodada. Boa noite a todos, doutor Paulo Sérgio, a Cristina, que eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso, a todos vocês que estão aqui. Acredito que posso falar em nome dos Três Consegues, porque não sei se todos que estão aqui, apesar de ser poucas pessoas, conhecem o trabalho do Consegue. E nós recebemos reclamações de todos os bairros da cidade. Então, para nós, essa lei é muito importante. Não dá para se tratar superficial. Eu entendo o problema do senhor e também, se o senhor quiser procurar o Consegue, a gente ajuda o senhor quanto à parte do vigia. Quanto à parte dos trabalhadores, é só a lei estar certinha. O nosso problema são os pancadões, os carros de som que, no meio da noite, em qualquer lugar, abre e não respeita nenhum morador. O que acontece? Vocês, à noite, não estão lá. O que o morador faz? Ele liga 190, ele liga 156. E a polícia, geralmente, não pode fazer nada. Nós precisamos de uma lei que dê à Polícia Militar e à Guarda Municipal a autoridade para autuar essa pessoa. E, como já foi dito aqui,
o Douglas lembrou, a gente tinha conversado já, a educação, infelizmente, é só pelo bolso. Então, nós tivemos um caso no Carnaval que um bloco, ele combinou que ia acabar o horário, né, que a polícia estabeleceu, e eles iriam para um bar. A polícia se antecedeu e foi até o bar. O dono do bar disse, eles falaram, a gente paga a multa. E onde está o respeito à lei? Onde está o respeito ao cidadão? Então, o que nós queremos? Nós queremos leis rígidas, multas que vai salgar no bolso da pessoa. E também, assim, não deixar só para vocês da fiscalização do comércio, né, ver isso, porque durante a noite, no final de semana, onde mais acontece, como fazer isso? Então, a polícia precisa ter. Não adianta colocar aqui na lei, como eu li muitas, tem do Estado de São Paulo, tem de todas as cidades. Vai medir, né, com aparelhinho, como o senhor disse. Não adianta, porque nós não temos. Então, a lei não pode colocar que vai precisar do aparelho e nós não temos como dar esse aparelho para a polícia. Tem muitas leis que o policial usa do bom senso, né, e está muito alto, ele autua a pessoa. Então, qual o nosso pedido? Que seja visto, antes de ser mudada essa lei, ou refazer, porque é a mesma coisa que o Código Penal. Ele foi feito em 1940. Quanta coisa mudou de lá para cá? Como você mesmo citou, de 65, quem ia imaginar um pancadão? Certo? Era aquela coisa assim, havia respeito. Hoje as pessoas não respeitam. Elas só respeitam quando vai doer no bolso. Quando ela vai ser autuada, ela vai perder o carro, ela vai perder o aparelho de som. Então, infelizmente, para a gente, isso, se eu estiver falando alguma coisa que vocês não concordam, vocês três, por favor, podem acenar. O que a gente quer é uma lei do município que dê autonomia para a PM e para a GM e condições para que eles possam autuar essas pessoas e uma multa mais forte, certo? Porque, assim, a ação conjunta é perfeita. Vocês fazem ações conjuntas que a gente programa que sempre dão muito sucesso. A ação conjunta é perfeita, mas não dá para se fazer todo final de semana, certo? Então, a gente precisa se resguardar com a lei. E aqui é a casa onde a gente pode fazer as leis. O prefeito pode fazer o decreto, ele pode aumentar a multa? Pode, mas aqui nós temos que nos alinhar. Por exemplo, eu estou sentindo muita falta do seu Olívio, que é o presidente dos vigilantes. Ele tinha que estar aqui, ele sabe dos problemas. Ele sabe que não é só lá no seu bairro que tem. Então, aquela coisa assim, a gente gostaria, deixa eu ver, 10 segundos, que toda vez que for falar de segurança, que se lembre de chamar os consegues, os vigilantes, todo mundo que trabalha com segurança antes de fazer uma lei, né, sobre segurança. Muito obrigada. Eu perdi uma fichinha. Quem é que estava inscrito agora? Uma senhora. Fichinha achada, não precisa chamar a polícia. Maria Tereza Maier. Acusar a presença aqui dos vereadores Zé de Carlos, o vereador Valdeci Delano e o Márcio Cabeleireiro. Boa noite a todos. Eu perdi o início da sua palestra, me desculpa. E eu estou aqui em nome de várias pessoas que talvez tenham o mesmo problema que nós. Em vários bairros de Jundiaí tem se alocado igrejas. No nosso caso, é do lado do nosso prédio. É uma igreja que está a menos de 10 metros da minha janela. No nosso caso, por exemplo, é onde era a antiga oficina da Motolândia.
Esse lugar não tem, a igreja está lá há mais de um ano, eles não têm nenhum problema acústico, não resolveram nenhum problema acústico, então é um barulho infernal, porque eles têm uma banda, é uma banda de rock. As músicas, como é uma igreja para jovens, é uma música, é rock, eles tocam Queen dentro da igreja. Só que não tem nenhum tratamento acústico. Eu fiz um pedido junto à prefeitura em junho do ano passado, para que fosse resolvido, porque nós sabíamos que eles não tinham alvará. E eles continuam não tendo alvará ainda. Eles não resolveram o problema acústico, eles não têm alvará, eles não têm o problema do bombeiro, porque eles têm uma porta que entra e a mesma que sai para mais de 300 pessoas. Haja visto as tragédias que têm acontecido. Não satisfeito, agora na frente abriu um bar, nas mesmas condições. Então, o bar também não, só tem uma porta que entra e sai. Ali é um bairro residencial, eu estou falando do Jardim Morumbi, é uma ruazinha sem saída. Não tem, as pessoas, no meu prédio moram 5 idosos. São 8 apartamentos, nós temos só 5 apartamentos com idosos, um deles com Alzheimer, a outra com problema sério de saúde. E a gente não dorme, porque essa banda dessa igreja toca. Domingo, 9 horas da manhã, ela está tocando até o meio-dia. 7 horas da noite, 5 e pouco da tarde, do domingo, ela troca até as 10. Na quarta, até as 10 da noite. Na quinta, até as 10 da noite. Ou seja, a nossa televisão tem que ficar no volume 60, senão nós não conseguimos escutar a televisão. A prefeitura está providenciando, mas me parece que é um pouquinho mais lento, porque já veio o senhor Paulo da prefeitura medir, já foi multado, mas me parece que tem todo um procedimento de ter que multar de novo. Aí isso foi marcado, ele não apareceu, nós estamos esperando que ele apareça para a terceira vez, né, acontecer alguma coisa. Mas, pelo que eu sei de outras pessoas que eu conheço, está havendo uma proliferação muito grande de pequenas igrejas sem nenhum aparato que estão atrapalhando bairros inteiros, porque eles acham que eles podem fazer. São igrejas direcionadas a jovens, então eles têm lá a bateria, o teclado, 2 guitarras, 2 baixos, cantores, aparelhagem de som para um espaço muito pequeno. Então, isso, obviamente, reproduz pelo bairro inteiro e ninguém consegue conversar, não consegue falar, é domingo à noite, aquilo está. Então, não sei como que vai ser, né, o que vai poder ser feito em relação a esses bares e coisas que não têm alvará. O problema maior é que, assim, a prefeitura só descobriu que existia essa igreja do meu lado porque nós fomos reclamar, porque não sabia que existia. É. Gritando, eles gritam muito, eles falam muito alto. Doutor Paulo, permite uma colocação, doutor Paulo? Vereador Valdeci. Só um segundinho, porque senão a gente vai começar a diluir. Eu ia pedir a gentileza para a munícipe, se ela se inscreve, também fala para que... É que já venceu o prazo, vereador, entendi. por isso que... Ouvir, né? Agora, Entendi. se elas ficarem só falando, aí a gente não consegue ouvir aqui Entendi. embaixo. Obrigado. Entendi. Mas eu vou abrir uma exceção e vou dar um tempinho para a senhora falar aqui na frente. Pois não. Pois não, e E seu tempo eu- será descontado, pode ficar Pois tranquilo. não. Eu até trouxe o abaixo-assinado que foi feito no prédio na vizinhança para ver se existe alguma forma disso melhorar, né? Porque está complicado. As pessoas, a moça que tem Alzheimer fica excessivamente agitada, e os velhinhos, né? Porque são poucas pessoas. Tá bem? Mas eu só queria saber como que vai poder ser resolvido isso, porque a coisa está se estendendo, e está aumentando, me parece, que esse número de igrejas, de casas e tal, e a prefeitura não dá conta, porque eles
não fazem coisa, e a prefeitura, por exemplo, não consegue passar. Lá eles abriam só à noite. Então, não tinha como a prefeitura verificar que aquilo estava aberto. Ou esse barzinho também abre só de quinta-feira à noite. Então, até que alguém passe, né, o fiscal não vai passar 10 horas da noite, é um pouquinho improvável. E com isso, a gente está usando quem? A Polícia Militar, que eu acho, às vezes eu fico envergonhada de ligar, porque eles têm outras coisas mais importantes a fazer do que ficar cuidando de uma igreja que faz barulho ou de um bar que o povo está lá fazendo barulho. Eles têm coisas importantes a fazer. Eu fico constrangida, às vezes, de ligar, mas, às vezes, a gente tem que ligar, que é o único meio deles pararem. Então, muito obrigada a todos. Eu posso te trazer o abaixo-assinado? Tá bem. Muito obrigada. Boa noite. Nome da senhora? Dona Mônica Mori. As inscrições estão encerradas, tá? Eu não vou usar, talvez, nem os 5 minutos, vocês me desculpem, o senhor me desculpe também, mas é que, como ela tocou num assunto que ainda eu não faço mais parte do bairro, mas como eu faço parte ainda do grupo de WhatsApp, eu vejo isso com muita frequência, é a reclamação justamente dessas pequenas igrejas, né, que não tem esse acabamento acústico que permita exatamente. E o horário bate com aquilo que a Andréia falou, bate com o que esqueci o nome dela, perdão, acabou de falar, Tereza, né? Eles funcionam em horário e que a gente não tem como estar pedindo ajuda para a prefeitura. E é exatamente o que ela falou. É constrangedor a gente ter que ficar acionando 190 ou 153 para tentar resolver esse tipo de problema. As pessoas simplesmente não conseguem dormir, né? Fica realmente muito difícil. Então, se puderem colocar alguma coisa dentro da lei também nesse sentido, porque eu sei que a gente está precisando de mais religião aí na vida, mais Deus dentro da gente, mas não é berrando, gente, não é gritando, não é deixando as outras pessoas que moram do lado sem condições de dormir. Se você começa um tal de um culto aí às 7 horas da noite de um sábado para exorcizar o demônio, que vai terminar às 7 horas da manhã, você tá, eu acho que bastante equivocado na sua ação. Porque as pessoas do entorno, gente, precisam dormir, né? E eu acho que eu não estou isolada nisso, meus vizinhos antigos aí também não estão sozinhos, pelo que eu estou vendo aí no rosto das pessoas que estão aqui, né? Mas é isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigado, e vai ser respondido também posteriormente. Passaria a palavra aos vereadores agora. Rose, por favor. Vereador Valdeci Delano. O Ed Carlos vai falar primeiro, doutor Paulo. O vereador Ed Carlos. Boa noite, doutor Paulo, aos vereadores, a Cris, que está aqui, e a quem está acompanhando aqui essa audiência pública. Quero parabenizar o doutor Paulo Sérgio pela iniciativa desse projeto, porque moro na região do residencial Jundiaí, no vetor oeste da cidade, e nós somos prejudicados, e muito prejudicados, com a questão da falta de bom senso das pessoas, referente à questão do som alto, né? O pessoal abre o capô do carro com um som numa altura absurda, fica até 2, 3 horas da manhã e não respeitam os seus vizinhos. Então, como que a gente pode mudar isso, né? Às vezes passa um carro na rua também, vendendo algumas coisas, até 11 horas da manhã, com som também absurdo. Então, você não consegue assistir um jornal na TV, você não consegue ficar um pouco em silêncio. E aí, como que a gente pode mudar isso? Então, estou aqui para contribuir, doutor Paulo, no seu projeto, votarei favorável, achei excelente esse projeto, e pode contar comigo no tudo que precisar, porque é algo muito importante e bom para a saúde das pessoas dessa cidade. Obrigado. Obrigado,
Você, vereador Edi Carlos. Vereador Valdeci. Vereador Valdeci passou a vez para o vereador Gustavo. Boa noite a todos que estão acompanhando essa audiência pública. Boa noite, vereador Paulo Sérgio Martins, que preside a audiência, o autor do projeto de lei. Quero aqui parabenizá-lo e cumprimentá-lo. Comentar a Cristina Fonseca, que desenvolve um excelente trabalho na fiscalização do comércio. Minha dúvida, eu fui procurado por algumas pessoas, alguns munícipes que trabalham com um carro de som, né? O Primo, tem aqui o Agostinho Moretti, o Fazenda. Então, a gente acompanha essas pessoas há algum tempo aqui na cidade. Eles são um ganha-pão dessas pessoas. Então, a minha preocupação é com o trabalho dessas pessoas. Eu gostaria de uma explicação sobre o carro de som, a propaganda na cidade. Obrigado, vereador. Será posteriormente respondido juntamente com o pleito do Agostinho Moretti. Vereador, o senhor quer agora, vereador Valdeci? Obrigado. Num jogo de dominó, o senhor passa a vez sempre, né? Vereador Márcio Cabeleireiro. Boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar o doutor Paulo Sérgio por esse projeto 12.710, um projeto muito bom. A presença também da Cristina é muito importante para a gente. E seria interessante que a população participasse mais, né, Paulo, porque as pessoas reclamam muito e participam pouco. A gente fala muito da lei do silêncio, existe a lei do pancadão estadual e municipal, né? E a gente fala muito do pancadão. Só que eu acho que na nossa cidade é uma cidade boa de se morar, mas também tem que começar a pensar o que é pancadão, quem que frequenta esse pancadão, ou se tem que se criar um espaço para os jovens se encontrar, porque também não tem na nossa cidade. Por isso que eles ficam de um lado para o outro, itinerante, né? Faz um barulho aqui, faz um barulho ali. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em criar um espaço para depois cobrar dessas pessoas, porque eles fazem o pancadão. Não tem como você cobrar uma coisa, porque quando se fala em pancadão, pensa que é só pessoas que não trabalham que estão lá. Pelo contrário, são muitos filhos de pessoas que moram no condomínio, que tem várias leis dentro do condomínio, que ele não consegue fazer barulho dentro do condomínio, ele vai para outros bairros. Eu moro em um bairro irregular, e muitos pancadão acontecem lá também. Então, é assim, só que se você vai ver, a população que está frequentando os pancadão não chega a 5% dos moradores do bairro, é tudo de fora. Então, a gente também tem que começar a pensar nisso. Eu tenho um projeto de lei aqui na Câmara aqui para que se criasse uma área para os jovens, e a gente tem que pensar nisso mesmo. Além do pancadão, Paulo, uma coisa que eu estava vendo aqui na lei, no artigo 6 do seu projeto, a questão dos escapamentos de moto. Esses escapamentos de moto, de carro, automóveis, né? Automotores, é pior do que um som. É pior do que um som de um carro, pior do que um som de uma casa que está fazendo um aniversário. Então, a gente tem que começar a como fiscalizar isso, como punir isso, porque é complicado. E hoje também não é só o barulho de escapamento. A molecada dá aqueles estralos lá que parece um tiro. Você acorda na madrugada com isso. Então, a gente tem que começar a pensar nisso aqui também. E falando também dos carros de som, né, eu quero agradecer também a presença aqui do Fazenda, do Moretti, dessas pessoas que trabalham profissionalmente, que eles respeitam a lei, mas tem pessoas que o carro de som não tem horário. Tem pessoas que no bairro da gente mesmo saem depois das 8 da noite para anunciar, né? Como se fiscalizar isso? E como se fiscalizar também os bairros irregulares? Essa lei vai ser tratada para a cidade inteira, porque existe algumas coisas na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas como no nosso país inteiro, que a cidade não é tratada como um todo, né? A cidade é tratada de uma maneira. Se você tem um barulho na 9 de julho, você ligar em qualquer telefone, na mesma hora o pessoal está lá. Mas se você morar em outro lugar e ligar, é dificilmente ir. Então, a gente também tem que tratar dessa maneira. E eu, como sou morador de um núcleo de submoradia, gostaria de estar discutindo esse projeto, e ver como que a gente faz para regularizar esses comércios irregulares, apesar que tem outro projeto aí, para a gente começar a regularizar os comércios em bairro irregular, porque tem comércio tem 30 anos que está no bairro irregular, que não é culpa do comerciante, é culpa do bairro, não é regularizado, como é que vai regularizar a atividade, né? Então, eu estou deixando aqui algumas coisas, seu Paulo, e quero participar. Eu acho que a gente tem que pensar em um todo.
Eu acho que a melhoria da juventude também, a gente tem que pensar neles também, né, que são muitos filhos, netos, que estão aí, que não tem lugar para ir mesmo. A gente tem que começar a criar esse espaço, sim. E que precisar da minha ajuda, estou à disposição. E parabéns mais uma vez pelo seu projeto. Obrigado, vereador Márcio. Vereador Valdeci, agora. Obrigado, doutor Paulo Sérgio. Quando se trata de silêncio, é coisa boa. Ouvimos aqui várias pessoas falando de ruídos, né, de barulhos. Então, aqui o Pilote falou muito bem, questão da parte noturna. Realmente, o apito acaba atrapalhando, acordando. Isso é um dos motivos. Mas sabemos que a sua proposta que o senhor traz aqui para nós é excelente, onde está regulamentando uma lei já existente, mas melhorando ela e trazendo para os dias de hoje. Então, essa casa também já votou em 2013, projeto de lei da minha autoria, que era a lei do pancadão. Então, isso já resolve a questão dos veículos. Logo em seguida, em 2013, nós, Jundiaí, saímos na frente. Aí, em 2015, já é uma lei estadual, onde o deputado Coronel Camilo e o Coronel Telhada, eles, em 2015, e o governador Geraldo Alckmin sancionou essa lei do pancadão. Então, nós temos leis. O que nós precisamos é fiscalização e termos condições de atuar, fazer as atuações, né, autuações, e ter um controle melhor. Agora, nós não tínhamos na cidade de Jundiaí os decibelímetros, onde media os decibéis. Então, era uma coisa complicadíssima. Conseguimos também, nosso projeto de lei foi aprovado em 2013, por volta de 2014, conseguimos os decibelímetros. Aí temos os decibelímetros, aí não temos agente para fazer o acompanhamento, a fiscalização. E agora, o que é interessante? Nós temos condições, temos agente, pessoas para acompanhar. A Polícia Militar, ela ajuda muito na questão do trânsito, né? Questão dos veículos, isso ajuda muito. Quando é dentro, é interno, numa igreja, um salão de show, um bar, enfim, quando é interno, aí se torna mais fácil. Por quê? Pode estar pedindo junto à fiscalização da prefeitura, agendando a nossa proposta, até uma emenda ao vosso projeto, doutor Paulo Sérgio, que tenha esse agente, que ele vá junto com testemunhas, porque fica às vezes uma pessoa só junto com quem está fiscalizando. Então, gera para a prefeitura um mal-estar. Antes nem tinha o decibelímetro, então era só a questão da reclamação. Agora não, com o decibelímetro, o que é interessante? Conversei com o jurídico da prefeitura e o que é interessante? Que vá as duas partes, quem está fazendo a denúncia, né, e o denunciado, e que ali tenha testemunhas para que eles possam checar o valor dos decibéis e realmente, se precisar fazer a autuação da multa ali, naquele momento, já fazer a multa, será logrado a multa, né? Então, eu acho que uma coisa muito interessante, desde que nós temos agente para poder fazer isso aí. Porque a lei, nós fazemos aqui, nós propomos ao projeto, votamos, acontece, é uma coisa importante. Os deputados estaduais, mesma coisa. Faz a lei, só que chega no dia a dia, nós não conseguimos, nós temos dificuldade de acompanhar. Então, onde tem as reclamações das igrejas, das casas de show, enfim, dos pancadões, de tudo. Mas lei tem. Agora que eu entendo, Vossa Excelência está trazendo para essa casa uma atualização. Excelente, é coisa boa. E nós também entramos com emenda para estar ajudando os demais vereadores, se assim entender, se for para o bem do projeto, estarão também trazendo novas emendas. E todos que aqui estiveram falaram muito bem, porque ninguém merece conviver com barulho, né? Um ruído que venha atrapalhar a sua vida. Agora, lembrando bem, respeitando os decibéis, tem os senhores que trabalham com carro de som, de acordo, gerando emprego, como o Moretti falou muito bem aqui, gerando emprego, e assim segue a nossa cidade. Eu acredito que, tendo uma licença para trabalhar, o qual a prefeitura assim o faz, tranquilo, ninguém vai exceder. Quem exceder, só se for um desavisado de fora. Uma pessoa de fora que aparece em Jundiaí,
aí acredito que ele terá que ser multado mesmo. Agora, um cidadão jundiaense totalmente legalizado, trabalhando aqui, gerando emprego, eu acredito que ele não vai fazer coisas erradas. E as casas de show, igrejas, bares, se tiver uma acústica e se tiver um acompanhamento de fiscalização, eu acredito que nós não teremos dificuldade nenhuma. Então, eu agradeço essa oportunidade. Obrigado. Encerradas as palavras do público que se inscreveu e dos vereadores aqui presentes, nós vamos abordar alguns tópicos e, conforme o tópico, eu também vou passar para a Cris, tá? Para complementação. Quanto aos carros de som que o Moretti falou, a fiscalização é da UGPUMA, Unidade de Gestão de Meio Ambiente, de Urbanismo e Meio Ambiente. Então, eu não vejo nada que possa atrapalhá-los, desde que adequado ao horário e adequado aos decibéis. Então, eu não acredito que tenha preocupação no tocante a isso, né? Diferente das motocicletas. Então, isso daí não pode ficar tranquilo que não haverá qualquer tipo de perturbação. Quanto às sirenes de motocicleta, dos vigilantes, ela é absorvida por uma resolução do CONTRAN. Então, o trânsito vai agir dessa forma, porém, o próprio consegue, e a gente, né, como delegado de polícia, porque nós temos a fiscalização dos vigilantes, nós vamos apertar um pouquinho mais isso daí. Também dá para jogar, para o Adilson ficar mais tranquilo, para jogar nessa legislação, porque fala em qualquer barulho. E a nossa legislação, principalmente nesse tocante, eu acho que pode complementar e suplementar a legislação do CONTRAN, porque realmente entre nós enche o saco, né? Então a gente vai ver isso, vai agir dessa forma. Então, dos carros de som, se quiser alguma complementação, Cris? Bem, na prefeitura há várias fiscalizações. Tem a fiscalização do comércio, a fiscalização da publicidade, a fiscalização de trânsito e outras. Quanto aos carros de som, qual é a atividade? É uma atividade de publicidade, né? Então, quando entra um 56, se é encaminhado para a fiscalização coloca, né, para direcionar, por se tratar de propaganda, publicidade, existe uma divisão específica para fiscalizar esse tipo de incômodo oriundo do barulho, de publicidade. Com relação, né, a barulhos provenientes de veículos, daí é a fiscalização de trânsito junto com a Polícia Militar. Eles seguem o Código Nacional de Trânsito e também a resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Existe uma legislação específica para esse tipo de problema. Se o senhor me permitir, quanto a medições de decibéis, ser acompanhada pelas duas partes, tanto pelo reclamante como pelo reclamado. Há que se observar que as medições elas são feitas seguindo os procedimentos da NBR 10151. E na NBR 10151 está o seguinte: na ocorrência de reclamações, as medições devem ser efetuadas nas condições e locais indicados pelo reclamante, de acordo com o item 5.22 e 5.3, devendo ser atendidas as demais condições. Então, por conta deste item, as medições são realizadas no interior da residência do reclamante. É muito complicado o reclamante permitir a entrada. Permite uma parte, nobre colega, é o seguinte: mas se tiver uma testemunha que acompanhe o reclamante, aí já adentra a casa. Então, eu já passei por situações que vieram reclamar no meu gabinete, então eu fiz essa sugestão, conversei com o jurídico da casa, é onde nós estamos fazendo essa emenda, porque realmente você tem razão, mas o certo é acompanhar, porque aí está vendo ali o decibelímetro e está fazendo a parte correta, checando ali quanto está, porque o decibelímetro é o seguinte: lá fora é uma coisa, interna é outra. Então, é interessante que tenha o acompanhamento, sim, das duas partes. Assim, pela experiência que nós temos, antes de chegar a reclamação à prefeitura,
o reclamante já tentou uma composição amigável com o reclamado. Então, quando vai à prefeitura, já não existe mais diálogo entre eles, muitas vezes. É como eu falei, a gente, outra época, a gente tentou isso, porque era um outro secretário, entendeu da mesma forma, só que o reclamante pegou e falou assim, eu não quero. A pessoa eu não quero na minha residência. E aí procurou outros Permite caminhos. mais uma colocação. Se ele não quer, então ele não quer cooperar. Então não deve ser atendido. E aí ele procurou... Eu fui num acompanhamento junto com a Polícia Militar. Ali a Polícia Militar falou, olha, nós precisamos adentrar a casa para fazer a medição. Tá? O que aconteceu? A pessoa não queria aceitar realmente que o outro entrasse. Mas a Polícia Militar pediu, falou, olha, não tem como fazer. Aí não entra. Tá bom. Não houve, naquela noite, não houve essa fiscalização. Os nossos procedimentos fiscalizatórios, eles são acompanhados pelo promotor de justiça, o Dr. Claudemir Batalini, e são feitas dessa maneira. Até agora não houve nulidade no ato. Por quê? Porque é permitido ao reclamado o contraditório e a ampla defesa. Depois, na hora em que ele for apresentar a sua defesa, ele leva um laudo técnico elaborado por um engenheiro de sua confiança para rebater o que o fiscal ou o engenheiro da prefeitura apontou no resultado do laudo. Essa emenda vai ser apresentada, nós passaremos ela ao jurídico e vamos ver se existe a previsão legal para isso ou a não previsão legal. Então, é uma situação que será discutida posteriormente com o embasamento do nosso jurídico aqui. O terceiro ponto, que foi bastante contestado pela dona Tereza e pela Mônica, no tocante aos bairros com igrejas, né? Ou não obrigatoriamente bairro, mas algumas igrejas que extrapolam. O nosso projeto ele prevê isso daí. Ele fala aqui no artigo 3º, é vedada a emissão de sons e ruídos produzidos por qualquer meio em decibéis superiores aos limites previstos nessa lei. Depois, ele excetua algumas coisas, tá? Deixa eu só achar aqui. Ele excetua algumas coisas, o inciso 5º fala, excetua os estabelecimentos de ensino e templos religiosos, desde que não ultrapassem na área externa o limite de 65 decibéis. Ou seja, existe essa previsão legal e será levado, de acordo com a denúncia, a apuração. Eu acho que dentro de um certo limite, dentro de um certo bom senso, tudo bem. Passou 65 decibéis, ele tem que ser multado, seja de que religião que for, seja o culto que seja, mas eu acho que a vizinhança e esse impacto de vizinhança, ele deve ser preservado. Tá? Então, existe a previsão legal disso daí. Como do pilote, é previsto pelo CONTRAN, mas também previsto por aqui. A Andréia, nós temos que conversar no CONSEG, eu pertenço ao CONSEG Leste, agora assumi o QuarDP, então a gente vai bater bastante nesse ponto, na Vila Arens, e o Moretti eu acho que foi respondido, não haverá qualquer prejuízo, desde que respeitados os limites de horário e decibéis, certo? Mais alguma coisa, Cristina? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Eu vou... Como? Essa aqui, ela é legal, constitucional. Nós fizemos essa audiência pública, a gente ficou até meio chateado pela pouca participação, né? As pessoas reclamam, mandam e-mail, mandam zap, xinga, etc. E no final não comparece. Então, ela já é legal, constitucional, nós vamos jogar para uma das próximas, na terça-feira que vem, não dá, mas provavelmente no dia 2 de abril a gente vai pôr essa lei em execução não. Ela passa por esta casa, depois aprovada ou não aprovada, será sancionada com emendas ou não, e aí ela passa a valer. Eu acredito que no prazo de 40 dias ela já esteja em vigor, porque a gente já segurou um pouquinho. Só não existe essa previsão de perguntas. Então, depois eu atendo vocês particularmente, tá? Para não quebrar, porque senão a gente fica diluindo. Dia 9/4 será a propositura dessa lei em plenário, tá? Então, a gente já convida vocês e eu já converso com você particularmente. Eu vou dar a palavra para mim mesmo, né? Uma vez que eu sou o autor da lei, para finalizar essa audiência pública.
primeiro lugar, a parte técnica, depois está disponibilizado no site da Prefeitura. Essa lei prevê, no seu artigo 1º, critérios reguladores, o que é ruído, o que é poluição sonora, o que é ruído de fundo, o que é nível equivalente, o que é decibel, que são os decibéis, né? O limite real de propriedade, nível de critério. Então, ela é muito técnica, por isso que nós fizemos a 4 mãos, para poder dar um embasamento para que realmente a fiscalização da Prefeitura pudesse exercer realmente, porque não tinha quase que embasamento. Tá? Ela prevê as exceções, né? No caso de, no seu artigo 3º, parágrafo 2º, propaganda eleitoral, manifestações trabalhistas, porque não cabe a gente doutrinar isso, criar isso daí, ambulâncias, viaturas policiais, veículos corpo de bombeiro, comemorações oficiais, sinos de templos religiosos, sinos estão excetuados, desde que naqueles horários permitidos, né? Depois excetua estabelecimentos de ensino e templos religiosos, porém, é aí que a gente pega e bateu nisso daí, não ultrapassando a 65 decibéis externos. Então, isso daí a gente vai controlar bem e depende da denúncia dos senhores. Depois, qualquer interessado pode fazer a denúncia, etc, etc, etc. Fala sobre as multas, né? O vereador Douglas falou, e realmente eu acho que é pequeno valor para o incômodo, né? Porém, existem outras sequelas de quem comete isso daí. Então, se for estabelecimento comercial, pode haver apreensão do aparelho de som, se for um carro também, pode ser cassado alvará, etc, etc, etc. Então, tem outras punições além da multa. Aqui prevê também os horários onde pode ser feitos, né? Então, é um horário diferenciado, não é daquele das 6 às 22. Ele é um horário mais... A gente espremeu um pouco esse horário, né, Cris? Ficou na outra folha, se você puder me lembrar. Acho que é das 7 da manhã, 7 às 7, né? Das 7 às 7, é o período que pode, das 19,01 às 7 horas da manhã do dia seguinte, já não pode ser feito isso daí. Nós temos que combater, tem muita reclamação disso daí. Nós temos um pequeno problema, não pode jogar no vereador a falta de fiscalização, e não podemos jogar na fiscalização também, porque são poucas pessoas. O que a gente está propondo e o que vocês falam que tem que ser feito é o convênio com a PM e com a GM, né? Que nem você falou, a gente chama de atividade delegada. A gente tem que insistir nisso daí, porque eles têm o limite de horário deles, é óbvio que à noite eles fazem algumas coisas, mas fica difícil. Então, se a gente fizesse convênio, não depende do vereador, esse convênio com a GM, com a PM, e a gente pode fazer isso através do Consegue, insistir um pouquinho mais junto ao prefeito, isso eu tenho falado já desde 2010, 2009, quando a gente entrou nessa casa, isso precisa, porque não dá para sabe, é uma situação complicada, porque eles trabalham na parte administrativa e tem o serviço de rua durante o dia e à noite, então temos que contratar mais fiscais e fazermos uma atividade delegada, um convênio com a PM e com a GM. Sinto muito a pouca participação popular, faz parte, nós fizemos a nossa parte, vocês que aqui estiveram fizeram a parte de vocês, mas a gente sabe que muitos dos vereadores e alguns munícipes não têm condições, né? Mas esse horário é o adequado para fazer essa audiência pública para essas situações. Eu também acho, segundo igualmente ao vereador Márcio Cabeleireiro, nós temos que ter um local, com o estudo de impacto de vizinhança, com o isolamento acústico, para que o pessoal se divirta, porém que não atrapalhe os vizinhos, né? Uma outra coisa que irrita também é, às vezes, o caminhão de gás, né? Que durante o dia, mas naquele gás, né? Enche bem o saco isso daí. Perturba muito os cachorros, as crianças autistas, porque a acuidade auditiva deles é muito alta. Então, isso daí a gente vai começar a fiscalizar. Em que nível de decibéis eles trabalham, né? Vocês estão adequados, até porque vocês são da cidade, eles não, eles já têm um pouquinho de asa aberta que a gente tem que cortar um pouquinho.
Das igrejas a gente falou, precisamos desse espaço multiuso, como foi falado, né? Desde que eles se adequem ao isolamento acústico e demais legalidades. Escapamento de motos e carros, que foi falado também irrita, principalmente quando o cara desliga a moto, que dá aquele tiro, a gente como polícia até assusta. Isso daí, no meu ponto de vista, é chato, inadmissível e devia... Eu não posso falar o que devia acontecer com o proprietário, mas ele será penalizado por isso também. Então, eu pediria que você tivesse um pouquinho de paciência para a gente pegar o convênio, aumentar o número de fiscais, mas aí não depende nem de nós nem deles. Não pode recriminar o vereador, nem pode recriminar a fiscalização. Por isso a gente quer estender para a PM e para a GM. E também... Pois não, vereador, me perdi. Então, a questão da Polícia Militar. Então, muita coisa aí é a atribuição da Polícia Militar. Aí fica para o município. O município não tem condições de abraçar tudo, né? Mesmo a Guarda Municipal, nós sabemos da dificuldade que eles têm. Eu acho que nós devíamos cobrar mais o Estado. Temos que cobrar mais o Estado. Eu estava no 9 de julho agora há pouco, eu ouvi uma ação da Polícia Militar que eu não pude falar nada, porque falo aqui o que eu vou falar para a Polícia Militar. Fosse a Guarda, eu ia pedir uma ajuda. Mas então, o que falta para Jundiaí? Excelente cidade, ela tem um cuidado excelente, a Guarda nos ajuda muito, mas o Estado está deixando a desejar. Como o senhor falou, a Polícia Militar precisa estar mais presente. Então, tem coisa que a polícia vai resolver que não vai envolver a fiscalização da Prefeitura, não vai precisar desgastar a Prefeitura, não vai envolver a Guarda, não vai envolver o trânsito. Então, o que nós precisamos brigar mais, eu acho que a população nos ajudar, a cobrança do 190. Acho que denunciar mesmo. Então, muitos assuntos que acontecem, pancadões nas vias públicas e em tudo, mas a Polícia Militar. Eu acho que nós tínhamos que poupar um pouco o nosso município, porque o nosso município hoje ele já dá, eu posso dizer até muito. Claro que quanto mais melhor para nós, mas nós conhecemos do orçamento do município e sabemos a dificuldade que nós encontramos para o investimento. Então, a Polícia Militar, volto a falar, precisamos cobrar mais, não só essa casa, que sempre estamos falando isso, né? Mas também a população. Obrigado. A Polícia Militar e a Guarda Municipal, principalmente a Polícia Militar, ela vai exercer sua função em algumas facetas, como o trânsito. Por isso que eu quero um convênio com a PGM e com a PM para ampliar, porque a reclamação no 190 ou no 153 da Guarda Municipal, eles não vão ter competência para fazer nada. Por isso a gente quer estabelecer esse convênio, porque quando ligar, para realmente a pessoa ter poder para fazer. Então, por exemplo, à noite, fiscalização de bar, comércio, boate, igreja. À noite a gente liga, eles vão lá, pede para baixar o som, a viatura vai embora, os caras dão um gás no som de novo. Aí você fica até constrangido em pedir novamente. Então a gente quer ampliar os poderes da Guarda e da PM para isso daí. Uma outra coisa que a gente quer mudar um pouquinho aqui é não fazer a reclamação só por 156, porque funciona até certo horário. Então a gente quer estabelecer, mas aí eu não posso pôr em lei, estabelecer algumas coisas como um app, um aplicativo, onde a pessoa pode denunciar e a Prefeitura tomar as providências cabíveis. Vereador Valdeci. E quando o senhor fala função delegada, isso a gente já vem batendo há anos, né? Mas a gente traz o ônus para a Prefeitura. Quem vai pagar essa mão de obra? O Estado tem que dar essa mão de obra, senão nós estamos trazendo. Eu acho que seria a coisa ideal, porque nós temos policial militar de folga, tem policial militar até aposentado que poderia voltar à ativa nos ajudando, mas é um custo que nós estamos trazendo para o nosso município. Seria interessante que poderia acompanhar as fiscalizações, né? Mas esse ônus deveria ir para o Estado. Mas já que existe aí dois poréns, né? Uma é a atuação da Polícia Militar quando ela está efetivamente em serviço, que ela pode fazer qualquer coisa, e outra é a atividade delegada. O custo não é alto. Para uma prefeitura que nem Jundiaí, que tem um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões de reais, e se paga R$100 pelo dia de um policial militar, então eu acho que o custo é extremamente ínfimo, né? Então a gente tem que insistir nisso daí. Então, senhores, é basicamente isso. Queria agradecer a presença de todos.
Se tiverem algumas sugestões, que nos passem. Ainda nós temos algumas emendas dos vereadores e algumas emendas dos senhores. Quero deixar bem claro que os senhores não serão prejudicados, porque eu não acho justo isso daí, né? Desde que adequado à nossa legislação, ao horário, aumento de decibéis. As motos, nós vamos tomar essa providência, só reafirmando isso daí, porque enche bem o saco, né? Falando português claro, é real, né? Cabe na resolução do CONTRAN, mas eu acho que a gente vai dar uma forçada aqui. Através do CONSEG, nós vamos falar com a Associação dos Vigilantes e vamos pedir que eles tomem, né? A gente não sabe se aquilo é para espantar o ladrão ou se é para irritar o habitante, né? Na realidade, eles tocam para falar, e toca sempre na véspera da cobrança, né? Aí, tá, vou pagar, mas vai embora, não me enche o saco. Então, senhores, Cris, mais alguma coisa? Agradecer novamente a oportunidade, né, agradecer a iniciativa do doutor e a presença dos interessados. Senhores, então, encerrada a pauta e não havendo mais falas, agradeço a todos a presença e declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado, um abraço a todos.